Fala aí galera, beleza? Vamos lá, um vídeo rápido hoje aqui. Eu queria fazer, eu tenho um plano de fazer uma série, não exatamente uma série, né? Mas ter alguns vídeos sobre os diferentes comportamentos do Renegade no meu uso, né? E um deles é o uso urbano, né? E esse vídeo é mais ou menos para passar as minhas impressões sobre como é usar aqui o Renegade em situação de cidade, né? Que é o meu maior uso dele, né? Eu tô aqui numa vaga relativamente apertada. A primeira coisa que eu queria dizer é isso, que o Renegade é relativamente fácil, tá? De você estacionar, de você procurar uma vaga, né, nos locais mais insalubres para isso, tá bom? Essa é uma das vantagens, eu acho que de todos os SUVs compactos, né, que por isso eles se adequam melhor aí a esse uso urbano, né, a essa utilização mais urbana, né? Essa vaga aqui tava bem legalzinha para estacionar. É isso, eu vim resolver algumas coisas aqui e aproveitar para fazer esse vídeo, tá? Bom, é isso. A primeira impressão, eu queria na verdade passar as impressões, né, daquilo, de como que é o meu uso e o que eu tô vendo nele no uso urbano, né? Vamos lá, para entender o meu contexto, eu basicamente vou utilizar o meu carro. O uso urbano é o meu maior uso dele, né? Então eu vou praticamente todos os dias buscar meu filho na escola, quando a gente precisa ir para consultas médicas, coisas do tipo, a gente utiliza o carro da mesma maneira, né? Vir para a igreja, coisas do cotidiano, né? Nesse aspecto ele tem sido um carro que atende com maestria, tá bom? Eu moro numa cidade ao lado de Salvador, que é meio que uma cidade satélite, né? Então eu acabo vindo a Salvador muito, tô em Salvador hoje, né? Para esse trânsito urbano é preciso dizer, né, o asfalto na cidade infelizmente deixa a desejar para caramba, né? Não é legal, e a altura do carro ajuda nesse aspecto, né? O conforto que o carro oferece de suspensão ajuda bastante nesse aspecto. Na cidade onde eu moro, em Lauro de Freitas, também não é diferente, tá? O asfalto de maneira semelhante deixa muito a desejar. Magalhães hoje está fechado, tem ciclismo, massa. Deixa muito a desejar, né, o asfalto, e o conforto que o carro oferece ajuda muito nesse ponto, né? Você sente menos os desconfortos, né, causado pelo péssimo asfalto que a gente tem, né? E é isso, ajuda legal. Como eu mostrei, é um carro que não é tão grande, então você tem uma relativa facilidade aí no estacionar, né? Você não vai, vamos lá, se eu for comparar ele com um Compass, por exemplo, né, eu vou precisar de mais espaço, vai tornar achar uma vaga um trabalho um pouco mais rebuscado, vamos dizer assim, né? Não é bem rebuscado, mas você vai ter que procurar mais e prestar um pouco mais de atenção nas vagas. Aquela vaga que eu estacionei, por exemplo, um Compass não ficaria ali, beleza? Um SUV médio no geral, né? Não só o Compass, por exemplo, né? Então vamos lá, asfalto, ondulações de pista, o conforto que o carro oferece faz com que a gente ande na cidade bem tranquilo, né? Consumo, tá? Eu não zerei o odômetro aqui pra gente ver, porque na realidade hoje é domingo, então hoje não seria, eu não faria aqui uma medição fidedigna, né,
do que é o meu consumo urbano no geral. Mas eu tenho feito médias de 10, entre 9 e 10 na cidade, nesse tráfego, né, de levar o meu filho para a escola, de trazer e para consulta médica. Não sei se dá para ver o painel, né, naquele histórico dos últimos 20 km ali eu tô com uma média de 10, né, sendo que tem uma medição de 15 km que foi um tráfego, um trânsito maior que um trajeto maior que eu fiz hoje, mas não peguei absolutamente nenhum trânsito nele. Pegando o trânsito agora, que é o primeiro trânsito que eu tô pegando do dia, né, bem leve, bem fluido para o que é a cidade, né, cotidianamente. Então, minha média de consumo tem sido essa, tá? Entre 9 e 10 com gasolina. Eu não sei exatamente, esse é o meu primeiro motor turbo, né? Então eu tô um pouco receoso. Eu não tenho colocado qualquer tipo de combustível abastecido em qualquer posto, né? Eu tô utilizando V-Power da Shell, que é basicamente a gasolina aditivada da Shell, né? Pensando que isso vai me deixar um pouco mais longe de tá colocando uma gasolina ruim no meu carro, né? Se você tem esse carro, se você tem alguma recomendação de combustível para usar nele, eu tô pensando em pôr Podium, mas vou pôr Podium para viajar, para pegar a estrada, ou até mesmo o próprio etanol, para dar uma testada. Ainda não usei etanol nele, tenho usado gasolina, né? Nesse consumo que eu falei, entre 9 e 10, com bastante trânsito, bastante fluxo pesado, bastante vai. E diferentemente do que eu tô fazendo aqui nesse vídeo até agora, eu não uso o start-stop desse carro, beleza? O primeiro carro que eu tive que tinha um start-stop foi o Logan 1.6. Eu já não gostava de usar o start-stop nele, mas mesmo nele eu achava o start-stop mais tranquilo de usar do que usar nesse carro. Esse carro ele não para completamente antes de ativar o start-stop. Ele vai desligar o motor aqui quando você estiver com 5 km por hora. Então, mas eu já ia parar, beleza, mas um dos objetivos de ter esse carro é prezar por conforto, e eu vejo esse conforto sendo não sendo priorizado quando eu tenho que ter esse solavanco, esse micro solavanco toda vez que o carro para no engarrafamento, como estava ali atrás agora há pouco, né? Também não sei quais são os critérios, como é que ele faz para utilizar, né? Mas não gosto mesmo do start-stop, então eu normalmente não uso, e vou desativar logo ele aqui. Não curto ele. O trânsito hoje, como eu falei, tá bem tranquilo, tá bem legal, não tem engarrafamento, não dá pra gente ver, mas vamos lá. Consumo nesse ponto que eu falei, acho ele confortável para andar quando o asfalto ele é péssimo, né? Não gosto de utilizar o start-stop do carro, né? E acho ele razoavelmente confortável pra gente buscar vaga, né? Eu sempre tive sedã, né? Normalmente os meus carros eram sedãs prioritariamente anteriormente, né? Eu tive um Logan e após ele eu tive um Yaris, né? Os dois são sedãs compactos. Os dois são sedãs compactos, mas ocupam um espaço relativamente maior do que o Renegade para estacionar, né? No caso do Yaris, eu acho que até um pouco menor, né, do que o Logan, mas ocupa um espaço razoável, né? É bom dizer que é bom prestar atenção onde a gente vai estacionar quando a gente está com o Logan, por exemplo, porque ele não é um carro, ele é um compacto, mas não tão compacto quanto o Yaris, vamos dizer assim, né? Tem algumas medidas a mais, né? No caso do Renegade aqui, eu tô entre um hatch e um sedã, né? Então eu tô relativamente confortável para achar um lugar para estacionar, né? Essa aqui, a saída, é uma das coisas que eu senti diferença ao
andar com o carro, porque esse é o meu primeiro carro turbo, como eu falei, e eu não tinha exatamente ideia de que havia esse turbo lag, né, que é o que a galera fala nos motores turbo, né? Então você tem aí um meio segundo entre a sua aceleração e a potência do carro agindo no veículo, né? Isso eu não tinha no carro aspirado. Então o Yaris, por exemplo, com câmbio CVT, ele na saída, por exemplo, era uma saída mais acesa, mais ligadinha assim do que o Renegade, por exemplo. Mas eu não tiro da minha cabeça também que eu tô dirigindo um carro de 1.500 quilos, né? Um pouco mais, quase isso, 1.400 e lá vai, né? É um carro 1,5 toneladas de peso. Então tirar ele do lugar, embora o motor ele se mostre competente, né, ele não faz milagre, né? Então sair do lugar, eu não dirigi o 1.8 Flex com motor e-torque, mas pelo que eu soube, ele tinha uma saída muito mais sofrida do que esse carro aqui, tá? Mas eu diria que isso aqui é uma questão meio de costume, tá? Acho que eu já me acostumei com essa saída um pouco menos rápida do carro, né? Já tô mais ambientado com ela, já não tô mais sofrendo tanto, né? E é isso, ele me dá além do conforto, me dá uma segurança de andar tranquilo na cidade, porque ele atende tudo aquilo que um tráfego urbano necessita, né? Dos aspectos que eu tenho me acostumado também, o que tem me ajudado, na verdade, é o assistente de permanência em faixa, né? Nos primeiros dias eu meio que me habituei, né? Tive que me habituar a um carro com novas dimensões daquilo que eu tinha, né? Então foi preciso mesmo prestar atenção no que eu dirigia, onde eu tava. Então esse Lane Assist aí me ajudou nos primeiros dias. E aqui em Salvador, ligando as duas cidades, né, Salvador e a cidade que eu moro, tem uma avenida chamada Avenida Paralela, né? E ela foi reduzida há alguns anos atrás. Ela tinha 3 faixas e ela começou a ter 4 faixas, só que ela não foi ampliada, né? Então basicamente a pintura da faixa, o tamanho da faixa de tráfego, ela foi reduzida para que coubessem 4 faixas de veículo nela. Então ela tá bem apertadinha, ela cabe um carro razoavelmente, um ônibus e um caminhão na conta, vamos dizer assim. Então a permanência na faixa nessa avenida aí me ajudou ter o assistente de permanência em faixa nesse caso, tá? Carro tranquilo, cara. Eu diria que é uma boa aquisição se o teu uso é apenas urbano, tá? Você quer um carro com posição de dirigir um pouco mais alta, se você precisa dele pro dia a dia, para essas tarefas mais tranquilas mesmo. Então, pô, vou ao mercado, ele não tem um porta-mala gigante, não é o melhor da categoria, mas me atende com relativa facilidade, né? Dá para fazer o mercado do mesmo carro, né? Tranquilamente, dá para ir levar na escola, né? A gente tem uma casa no interior, então a gente viaja para o interior de vez em quando. Então eu tenho os 2 planos de fazer os 2 vídeos ainda aí, de como o carro se comporta em estrada, né? E de como o carro se comporta nesse circuito que é um pouco misto, né, do que a gente faz lá no interior, né? Que é andar em diversas situações, né? A gente pega bastante estrada de terra, mas não é um off-road. A gente não põe o carro na lama lá, né? Não é um lugar que tenha esses charcos e que a gente tenha dunas, por exemplo, para subir, né? Mas por simples falta de pavimentação mesmo, às vezes tem muita estrada de chão
nos lugares, e aí a gente vem a calhar, né, ter um carro mais alto do que o que a gente já tinha, né? Eu já tinha trocado, né, aquele protetor de cárter plástico que vinha no Yaris, eu já tinha trocado ele por 2 vezes, né? Nesse carro, infelizmente, né, pelo que eu soube, todos os carros agora são fabricados assim, mas o protetor de cárter de metal, ele é um opcional agora, então você paga um opcional. No caso desse carro, eu paguei um opcional para ter esse protetor de cárter, justamente porque é uma coisa passível de acontecer, né? Eu já caí num buraco no interior e, como eu falei, troquei 2 vezes o protetor de cárter do Yaris, né? Porque arranhava, porque raspava, porque é muito frágil, né? Um protetor de cárter de plástico eu já acho um absurdo por si só. Apesar de que hajam razões técnicas, né? Já me foram explicados, que, enfim, para isso, mas eu ainda, acostumado com veículos antigos, não tenho tanto costume com os carros com protetor de cárter plástico, né? E eu acho que nesse carro aqui, por exemplo, e em carros que são utilizados como eu uso, que pega estrada de chão, por mais tranquilo que seja, esse protetor de cárter é uma fragilidade, né? Bom, galera, é isso. Esse vídeo é bem tranquilo, é mais rápido, tá? Não tenho o uso urbano, como eu falei dele, a gente não tem muitos detalhes a explorar, né? Eu acho que a gente vai ter um pouco mais de conteúdo quando eu for pra pista, quando eu for pra estrada, ou quando eu for, inclusive, pra estrada de chão, para ver como é que o carro se comporta, né? É isso. Como eu mencionei nos vídeos anteriores, eu criei esse canal e faço esses vídeos na intenção de que eu consiga fornecer para as pessoas a mesma ajuda, né? Mesmo suporte que eu tive nesses vídeos no YouTube. Quando eu fui comprar o meu carro, todas as vezes que eu fui trocar de carro, eu recorri a esse tipo de vídeo. Então eu vi essas experiências sendo compartilhadas e isso me ajudou bastante na minha decisão, no meu critério, né? No que ir, em que opção fazer, em como decidir o meu veículo. Então eu espero que o meu carro, o meu vídeo, ele te ajude, né, a entender um pouco melhor como é que esse carro funciona, a como é que ele se comporta. E um último ponto aqui, antes da gente finalizar, eu tô chegando agora aqui a 4.000 quilômetros rodados, tá? São 3.940 quilômetros agora, tá? E como eu sei que é um defeito crônico desse carro nas suas primeiras linhas, soube que já foi resolvido, né, no 2022, 2023, mas seria, como é um defeito crônico e eu fiquei meio preocupado com isso, eu tô monitorando o nível de óleo, tá? E até agora nenhuma baixa de óleo até os 4.000 quilômetros rodados, tão pouco do líquido de arrefecimento, tá? Então acredito eu, espero não ser um dos premiados com o contrário, mas eu acredito que na linha 2024 desse carro, o problema do consumo excessivo de óleo ele já foi resolvido, né? Inclusive soube que nas 2022 também, que foi 21, 22 que já foram reportados, a própria concessionária ela faz um ajustezinho básico ali no comportamento do motor, e esse problema é resolvido, inclusive nas versões em que há esse consumo excessivo de óleo, tá? No meu caso, não tive esse problema, não tenho tido esse problema. O carro se comporta bem, o carro responde bem, o carro performa bem, me atende, como eu falei, nessa questão do uso urbano em todos os aspectos, não deixa nada a desejar, tá? E é isso. Se eu esqueci algum detalhe, se tinha alguma informação que eu não falei nesse vídeo e você quiser saber, pode pôr nos comentários aí. Eu vou tentar responder da maneira mais tranquila e mais rápido possível. Beleza, galera? Se esse conteúdo, se esse vídeo foi útil, né? Se ele foi
relevante para você, curte aí, e eu vou postar mais vídeos da minha experiência com esse carro nos próximos dias, beleza? Grande abraço, falou!